Olá, boa tarde para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. A partir de agora, você confere as principais notícias do Brasil e do mundo. Menos de 12% dos adolescentes de 16 e 17 anos de São Paulo tiraram o título de eleitor para votar neste ano. Os dados são do Tribunal Regional Eleitoral Paulista. De acordo com o IBGE, o estado de São Paulo tem pelo menos 1.200.000 pessoas entre 16 e 17 anos. Mas, segundo o Tribunal Regional Eleitoral Paulista, apenas 141.668 jovens dessa faixa estão com o título em dia para participar das próximas eleições. Esse total representa apenas 11,6% dos adolescentes entre 16 e 17 anos habitantes do estado. O voto nessa idade é facultativo e obrigatório apenas depois dos 18 anos. O prazo para quem deseja retirar o documento termina no dia 4 de maio. Ainda segundo o Tribunal Regional Eleitoral, o estado de São Paulo contabiliza também 3.166.000 títulos eleitorais cancelados. Segundo o tribunal, esse número é referente a 18 de março e é o mais atualizado. E até a eleição em outubro, todos os títulos precisam ser regularizados e feitas as transferências do documento para quem mudou de residência. Tanto esses procedimentos quanto o primeiro título podem ser feitos pela internet, por meio do Título Net. Agora vamos falar de saúde. Aumentaram os casos de síndrome respiratória aguda grave no público entre 5 e 11 anos. Pouco mais da metade dessas pessoas já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. No momento em que é registrado um crescimento no número de crianças com síndrome respiratória aguda grave, o Brasil tem cerca de 52% do público infantil vacinado com a primeira dose contra a Covid-19. Em relação à segunda dose, o índice cai para pouco mais de 10%. De acordo com o último boletim Infogripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz, o país registrou um aumento de 216% na média móvel de casos de síndrome respiratória entre crianças de 5 a 11 anos. Isso representa uma alta de cerca de 160 para 506 casos semanais. Já em relação ao público de 0 a 4 anos, a alta apontada pela Fiocruz foi de 77%. De acordo com o levantamento, o número de casos semanais passou de 970 para cerca de 1.870. Esse crescimento se deu entre a primeira semana de fevereiro e a semana epidemiológica de 13 a 19 de março. Segundo a Fundação, os dados levam em conta todos os vírus associados a síndromes respiratórias agudas graves. A alta aconteceu durante o retorno do ano letivo presencial. Para isso, os pesquisadores relatam a importância de evitar aglomerações e de ações como o uso de máscara e álcool em gel. Para quem tem mais de 5 anos, a vacina contra a Covid também é altamente recomendada. E olha só, ainda falando de saúde, um novo estudo feito em Israel indicou que a quarta dose da vacina contra a Covid reduziu a mortalidade pela doença em quase 80%. A dose de reforço da vacina da Pfizer contra a Covid reduz o risco de morte pelo vírus em 78%. Foi o que revelou um estudo com base em dados de mais de 500 mil de pessoas entre 60 e 100 anos de idade. O estudo, de caráter preliminar, foi realizado pelo Departamento de Medicina Comunitária de Clalit, em conjunto com 2 centros acadêmicos israelenses. As análises aconteceram entre janeiro e fevereiro deste ano, quando a variante Ômicron já era dominante, e focaram nas taxas de mortalidade entre a população que recebeu a quarta dose e aqueles que receberam apenas a terceira dose. Diante da expansão da cepa contagiosa Ômicron, Israel começou a vacinar pessoas com mais de 60 anos com a quarta dose no início de janeiro. E hoje são mais de 747 mil pessoas que receberam esse reforço. Neste momento, a mortalidade no país é relativamente baixa, mas há preocupação entre as autoridades de saúde, pois nas últimas semanas ela vem aumentando ligeiramente. Agora, mudando completamente de assunto, pedras esculpidas foram encontradas em uma aldeia na Guatemala. A região pode se tornar um dos próximos patrimônios mundiais da Unesco.
O Parque Arqueológico Pedra Permanente foi ocupado durante 1.700 anos, de 800 a.C. a 900 d.C., no final do período pré-clássico. Após o seu abandono, foi redescoberto em 1888 e viveu o alvorocer da Era Maia, cercado por vegetação densa e plantações de café. Agora, a aldeia aguarda ser reconhecida pela Unesco após blocos de pedras retangulares e máscaras de jade que revelam uma mudança excepcional em seus habitantes dos costumes olmecas decadentes à cultura maia nascente. Entre as descobertas mais importantes está o enterro do rei Kutshaman, revelado em 2012, possivelmente o governante responsável pela transição olmeca para os maias. O vice-ministro da Cultura da Guatemala, Mário Maldovado, destacou que o parque reúne todos os valores para ser declarado Patrimônio da Humanidade, inclusive o que ilustra uma etapa significativa na história da humanidade. A candidatura na Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura foi realizada no ano passado. E antes de encerrar, tem mais uma informação para você aí de casa. A Páscoa está chegando e muita gente ainda não decidiu se vai comprar os ovos de chocolate ou vai fazer em casa. E uma pesquisa revela que o movimento econômico no estado de Mato Grosso do Sul deve ficar 31% menor que o ano passado. Vamos conferir na reportagem. Seu José está só de olho, mas já com a certeza de que vai comprar ovo de Páscoa este ano. Mas é os netos, né? Minha esposa também fica no meio. De acordo com o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da FEComércio e o Sebrae-MS, o valor médio a ser gasto este ano com as tradicionais lembranças será de R$ 125. Dentro das opções mais procuradas estão os ovos industrializados, com 53% da preferência, os bombons, com 18%, os ovos de chocolate caseiros, com 9%, e as barras de chocolate, com 8%. E os mais presenteados serão mesmo os familiares. Meus filhos, que já são homens e mulheres, e minhas netas pequenas. Enquanto algumas pessoas estão dispostas a gastar com presentes, a maioria dos entrevistados tem outra intenção. O ano passado nós tínhamos em torno de 70% dos consumidores falando que iriam comprar presente e hoje nós temos 54%. E isso acontece também com aquelas pessoas que irão comemorar. Juntando tudo, as comemorações e os presentes, a movimentação econômica nesta Páscoa em Mato Grosso do Sul está estimada em 218 milhões de reais. Um valor 31% menor que no ano passado, de acordo com a pesquisa. Nesta lista de quem quer comemorar, 78% responderam que farão reuniões familiares e 86% que vão confraternizar com o consumo de peixes. E atenção, empresários! A pesquisa revela ainda como 80% dos consumidores preferem pagar as contas, com desconto e à vista. E para isso é importante que o empresário esteja atento na hora de fazer as compras, pensando na Páscoa, para que ele não tenha prejuízo, né? É isso aí, deu água na boca, mas atenção! Com os preços em disparada, vale a pena pesquisar para economizar um dinheirinho. Essa edição fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de semana para você e a gente volta a se encontrar na segunda, na edição das 10 horas. Até mais!